Salve galera, aqui quem fala é o Davi, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista vira rei ou cria seu próprio reino. Galera, se gostou, deixa o like e inscreva-se no canal porque isso ajuda muito. Lembrando galera, tem outra recomendação que eu trouxe. 5 mangás onde o protagonista apelão acaba se tornando pai. O primeiro mangá se chama Mazeki Gurumi Mamono. O mangá se inicia com o protagonista tendo um sonho de quando ele foi reencarnado nesse mundo de fantasia. Ele explica que a deusa deu uma habilidade para ele, chamada de decomposição de toxinas. Essa é uma habilidade de nível sobre-humano que permite ao usuário destruir qualquer bactéria ou veneno. Mas essa habilidade tem um efeito colateral, que deixa o usuário com grande dor de cabeça e também faz ele sentir sem energia depois de usá-la. Por causa disso, seu pai considerou ele como inútil. Depois mostra o protagonista treinando, onde explica que seu pai é um grande general do maior reino do continente. Ao mesmo tempo, um garoto apareceu e o protagonista fala que ele é seu irmão mais novo, o filho da segunda esposa do seu pai. Mas diferente dele, que foi considerado sem talento, seu irmão é chamado de gênio. O motivo disso é porque ele tem uma habilidade rara que poucos têm. Ela é chamada de O Cavaleiro Sagrado. Depois mostra a mãe do protagonista, onde ele explica que, diferente do seu pai, que nunca se importou com ele, sua mãe dá a ele muito carinho. Um certo dia, quando o nosso prota foi junto com sua mãe no comerciante, ele acabou vendo pela primeira vez o núcleo de um monstro, que é conhecido como Pedra Mágica. Mas ao pegar essa pedra mágica, ele sentiu um cheiro doce igual mel. Por causa disso, ele não conseguiu resistir e acabou lambendo o núcleo do monstro. Ao fazer isso, ele percebeu que a pedra mágica mudou de cor. No dia seguinte, quando ele foi treinar, ele começou a sentir um poder crescendo dentro dele. Então ele resolveu atacar o boneco de treinamento, mas ele acabou cortando o boneco ao meio, com uma simples espada de madeira. Depois mostra a mãe do protagonista com raiva. Ele fala que aconteceu um certo evento que fez ela ficar com raiva. E isso é que vai ter uma festa social na capital para os nobres, e seu pai planeja anunciar que o irmão mais novo do prota será o próximo chefe da casa. Depois, quando eles chegaram na mansão, onde teria a festa, seu pai deixou ele e sua mãe para trás. Assim, ele e sua mãe não foram permitidos entrar na festa. O motivo disso é porque cada família só pode trazer uma única criança para a festa. Assim, a mãe dele ficou com muita raiva do marido dela e fala que não aguenta mais o jeito que o pai do protagonista trata ele. Por causa disso, ela decidiu se divorciar do pai dele e voltar para o reino natal dela. Desse jeito, é explicado que sua mãe é uma princesa de um reino em outro continente com uma tecnologia muito avançada. Ao chegar lá, seu avô, o rei, nomeou nosso prota como príncipe herdeiro do trono. Mano, assim começa a história do protagonista que foi rejeitado pelo seu pai como um inútil, mas acabou virando um rei em outro continente. Ele também vai ficar muito apelão com sua habilidade. O segundo mangá se chama Superareta Tensei Kenja. A história começa com o protagonista explicando que mesmo ele sendo famoso por ter conhecimento e mais de 1000 habilidades, ele ainda assim não obteve a vitória contra o ciclo da vida. Mas ele usou todo o seu conhecimento para criar uma nova magia que ninguém havia criado. Seu nome é magia de reencarnação. Assim ele apostou sua vida restante nessa magia. Mas ao renascer como um bebê, seu pai falou que ele não tinha talento nenhum. Por causa disso ele foi abandonado em uma floresta de monstros. Como o protagonista ainda era só um bebê, ele não podia usar magia ou fugir daquele lugar. Então quando ele estava pensando em como sobreviver, 2 gobolins apareceu. Ao ver eles, o protagonista pensou que viraria comida de monstros. Mas isso não aconteceu, porque ao invés disso, a garota gobolin decidiu salvar a vida dele. Assim se passaram 5 anos desde o dia que ele começou a viver na Vila dos Gobolins. O protagonista fala que ele ganhou um novo nome que se chama Belamin. Ele também fala que acostumou a viver nessa vila e que os gobolins tratam ele como parte da família. Por causa disso, ele resolveu ficar forte rapidamente para poder usar sua força e também seu conhecimento para fazer a vila dos gobolins crescer. Depois chegou uma garotinha e ficou pedindo ele para ensinar ela magia. Belamin explica que os gobolins são uma raça com pouca mana, então para eles poderem usar magia, eles precisam evoluir para aumentar suas manas. Ao mesmo tempo, ele ouviu um barulho, então ele resolveu dar uma olhada. Ao chegar lá, ele viu um orc atacando a garota que salvou a vida dele. Ao ver isso, nosso prota ficou irritado e usou sua magia de bala de pedra e derrotou um dos monstros. Depois o chefe dos orcs atacou Belamin com a espada gigante. Mas como o nosso prota é muito apelão, ele segurou a espada com a mão. Ele explica que tem vários jeitos de usar magia, e endurecimento corporal um deles. E mesmo que sua magia ainda fosse só 10% do que era antes,
mas mesmo assim, isso é o suficiente para poder massacrar todos aqueles que encostar um dedo nos gobolins. Assim, Bellamy usou uma flecha de luz e matou o chefe dos monstros. Ele também fez todos os orcs virar subordinado dele. Depois mostra os gobolins evoluindo. Nosso prota explica que, diferente dos humanos, os monstros conseguem evoluir quando eles comem a carne de um monstro específico. Então, para poder proteger a vila, ele decidiu evoluir todo mundo. Assim, Bellamy resolveu usar todo o seu conhecimento e sua magia para poder fazer a vila se tornar um grande império. Mano, o protagonista desse mangá é muito overpower. Ele vai criar seu próprio reino de monstros usando seu conhecimento. O terceiro mangá se chama Tenseki Zoukou Kantei. A história começa com o protagonista no enterro do pai dele. Ele fala que seu pai foi um grande homem, por causa disso ele aprendeu várias coisas com ele. Então, para realizar o sonho do pai dele, ele vai se tornar um chefe da família Lovett e vai desenvolver seu território. Desse jeito, o tempo volta para o passado e mostra o protagonista estudando. Ele explica que se passaram 3 anos desde o dia que ele morreu e reencarnou como humano com o nome de Ares Lovett, nesse mundo de fantasia. E que essa família que ele nasceu é uma família de nobres que governa um pequeno território com a população de mais de 1000 pessoas. O protagonista também explica que ele tem uma habilidade única que ninguém mais tem. Ela é conhecida como avaliação. Ao usar essa habilidade, ele pode descobrir o potencial de outras pessoas. Mas por alguma razão, a avaliação não pode ser usada nele mesmo. Então ele usou sua habilidade em um dos soldados do seu pai que estava treinando com uma lança. Ele descobriu que ele tem talento para arco e flechas. Depois, quando Ares estava jantando, ele explica que seu pai nasceu sendo um fazendeiro e se tornou um nobre com sua própria determinação, e que ele tem poder militar o suficiente para liderar 10 exércitos sozinhos. Ao mesmo tempo, seu pai fala que essa intuição do protagonista que descobre o talento das pessoas é uma habilidade muito importante para um lorde que controla um território. Por causa disso, que ele vai refinar essa intuição para o nosso prota poder dar seu território no futuro. Por causa disso, o protagonista resolveu estudar mais sobre o país que ele mora. Assim se passaram alguns meses e ele descobriu que no futuro próximo é muito provável que esse país entre em tempos sombrios. O motivo disso é porque o governo do Império é corrupto. Por causa disso, vários fazendeiros começaram uma revolta em vários lugares. Desse jeito, as batalhas estão ocorrendo durante o ano todo. E se isso continuar, o Império vai entrar em colapso. Ele vai ter que liderar seu próprio exército nas guerras. Ares fala que não quer ver seu povo sofrendo, então ele decidiu ir para a cidade e usar sua habilidade para encontrar o máximo de talento possível para proteger seu território. Mas ele acabou passando o dia inteiro andando pela cidade e não encontrou nenhum talento. Quando ele pensou em desistir, ele viu um garoto de pele escura quase morrendo de fome. Então o protagonista explica que esse garoto é de uma raça que é raramente vista nesse império, e a maior parte do povo dessa raça são tratados como escravos nesse império. Mas mesmo assim, Ares foi e ajudou o garoto. Ao fazer isso, ele percebeu que o talento desse garoto é monstruoso. Assim, nosso prota decidiu fazer o garoto virar seu braço direito. Desse jeito se inicia a criação do território mais poderoso de todos os tempos. O protagonista desse mangá vai se tornar o chefe da sua família, ao mesmo tempo que ele vai reunir vários servos overpower ao seu redor. Assim ele acaba criando seu próprio reino. O quarto mangá se chama Santairiko Iruki. A história começa explicando que o imperador que fez os invasores Sekuvá, aquele que derrotou os pagãos e também conquistou os 3 continentes, o eterno herói, seu nome é Hércules, o imperador da luz sagrada. Assim a história volta para o passado, onde mostra Hércules fugindo. Ele explica que o motivo dele estar fugindo é porque ele não quer se tornar rei de um país à beira do colapso. Mas como seu pai, o antigo imperador, acabou morrendo, o trono do império ficou vazio. Como ele é o terceiro príncipe, ele não tinha chance de subir ao trono, mas como seus outros 2 irmãos era tão inútil, ele acabou sendo forçado a ser o próximo a assumir o trono. O protagonista fala que se fosse um bom país, ele não se importava em se tornar rei, mas ele não tem como ele se tornar rei desse país pequeno e fraco. Ao mesmo tempo, sua amiga de infância alcançou ele e pulou em cima dele. Assim é explicado que o Império Lemuriano é uma antiga nação poderosa que se gabava por ter um imenso território, envolvendo os 3 continentes e se tornou famoso pelo mundo, pois está no topo do poder militar. Aqueles que construíram o Império foram os Elfos. Eles são conhecidos como a raça mais bela, com a vida mais longa. Porém, esse país foi dividido entre leste e oeste devido a uma guerra civil. Por causa disso, o Império Lemuriano acabou perdendo 60% do seu território. Hércules explica que a razão dele ter sido escolhido como novo imperador foi porque quando ele tinha 4 anos de idade, seu pai levou ele para ver os aldeões.
Ao ver como eles faziam para colher o trigo, ele acabou tendo uma ideia revolucionária e fez a produção de trigo aumentar. O protagonista fala que o motivo dele ter tido essa ideia foi graças ao seu segredo, que fez ele obter bastante conhecimento, mas por causa disso as pessoas começaram a chamar ele de criança abençoada por Deus. Depois sua amiga de infância conseguiu fazer ele cumprir sua obrigação. Então, sob os olhares atentos de muitos dos seus vassalos, ele acabou se tornando um imperador. Quando Hércules estava reclamando da vida, apareceu uma garota fantasma. Ao mesmo tempo, o protagonista fala que todo o conhecimento que ele tem foi porque ele nasceu nesse mundo com as memórias da sua vida passada. Porém, isso foi graças ao truque dessa garota demônio. Depois, quando sua amiga de infância viu que ele queria ficar de preguiça, ela acabou manipulando Hércules para ele fazer uma promessa com ela, que em 3 anos, se ele conseguir restaurar o Império aos seus dias de glória, ela fala que em troca, ela vai fazer qualquer coisa que ele quiser. Assim se inicia a história do Hércules para se tornar o imperador da luz sagrada e conquistar os 3 continentes. Mano, o protagonista desse mangá é um rei muito apelão, ele vai conquistar vários reinos. O quinto e último mangá se chama Frontier de Arimo Tokizoku. A história começa explicando que a Casa dos Grids são uma das 4 casas principais da capital real. Ao mesmo tempo, mostra o protagonista, que é o segundo filho da família Grid, tentando explicar para seu pai que o modo que ele está governando está errado, porque seu pai está jogando dinheiro fora e quando seu povo está sofrendo de fome. Ao mesmo tempo, eles têm que fazer o trabalho pesado para poder pagar os impostos. Mas seu pai não quis ouvir e acabou expulsando o protagonista da família. Assim ele foi proibido de entrar na capital real. Quando ele estava pensando no que fazer, já que ele não trouxe dinheiro com ele, uma garota elfa apareceu e perguntou para o nosso prota que ele estava bem. Ela fala que quando ouviu que ele foi expulso da família dele, ela ficou preocupada e veio ver como ele estava. Ele explica que ela é sua colega de trabalho e também sua melhor amiga. Depois o protagonista elfa resolveram ir para a cidade, e a família dela faz parte do governo. Mas no meio do caminho, eles encontraram o soldado do pai dele, então o prota pensou que seu pai tinha mandado seu subordinado para assassinar ele. Mas quando ele foi usar magia para derrotar os soldados, uma garota com orelha de gato apareceu e derrotou todos eles facilmente. A garota explica para o protagonista que quando ela descobriu que ele foi expulso, ela abandonou o emprego dela de ser empregada na família Grid e veio correndo para poder servir ele. Assim, depois de vários dias de viagem, eles finalmente chegaram na cidade, mas eles não foram permitidos entrar na cidade, por causa do pai do protagonista. Então ele percebeu que os soldados que tinham sido enviados não era para matar ele, sim para entregar a notícia. Quando ele começou a entrar em desespero, sem saber o que fazer, seu amigo comerciante falou para ele que se ele não pode entrar em lugares que já tenha pessoas, então ele pode morar em alguma cidade ou aldeia abandonada que existe na fronteira do continente. Desse jeito, nosso prota lembrou das ruínas de uma velha cidade que ele passou no seu caminho. Com um novo plano em mente, ele resolveu ir para as ruínas da cidade velha. Assim, junto de sua amiga elfa e sua empregada mulher gato, ele vai criar um novo império. Galera, comenta qual desses 5 mangás vocês mais gostaram. Lembrando, galera, meu amigo começou um canal onde ele tá postando vídeo de recomendação de mangá bem top. Então, se vocês interessar, dá uma passada lá. O link está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, falou!